Nem sempre os filmes de Halloween são cheios de jumpscares e sangue jorrando pra tudo quanto é lado. Alguns são geniais, sem precisar dar um susto sequer. São divertidos e conquistaram uma legião de fãs. Obras que todo mundo ama e que continuam sensacionais, mesmo depois de muitos anos. E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e esse é o canal Cinemáticos. Sabe quando chega o Natal e a gente sente aquela obrigação de ver filmes natalinos? Não é Natal de verdade se você não assistir pelo menos 2 filmes com o Papai Noel. Pois é, isso também acontece com Halloween. Algumas produções simplesmente são impossíveis de esquecer e a gente precisa ver e rever sempre. Não adianta. Outubro traz filmes como bruxas, fantasmas, vampiros, lobisomens e mais um monte de outros monstros e criaturas que assustam, mas que ao mesmo tempo fascinam a gente e mexem com o nosso imaginário. Eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro filmes de terror. Mas o filme de hoje é especial justamente por trazer esse espírito de Dia das Bruxas de um jeito único. E você? Qual filme você adora assistir nessa época arrepiante do ano? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e deixa o like. É muito importante que você deixe o like. Ajuda demais o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Aposto que você vai se divertir por aqui. E vem comigo relembrar um dos maiores clássicos do Halloween, ok? Bora lá! E lá vamos nós! Quando a gente é criança, fica impressionado com qualquer coisa. Eu, por exemplo, lembro até hoje do primeiro filme de terror que eu vi, A Bruxa de Blair. Assisti com meu tio, de madrugada, morrendo de medo. E depois disso, nunca mais parei. Valeu, tio Ali! Mas o filme de hoje não é assustador assim. Ele não tem um monte de sustos, nem violência explícita, nem gore, nem espíritos vingativos. E mesmo assim, é um dos filmes de bruxas mais amados de todos os tempos. Diz aí, quem não morria de medo das irmãs Sanderson no maravilhoso Abracadabra? 3 irmãs bruxas são enforcadas no século XVII, mas um adolescente chamado Max acaba trazendo elas de volta 300 anos depois. As irmãs estão dispostas a tudo por juventude e imortalidade, e os únicos que podem detê-las são Max, sua irmã Dani, sua amiga Alison e um gato falante chamado Binks. Abracadabra é um filme excelente de 1993, que custou 28 milhões de dólares e arrecadou pouco mais de 39 milhões. No Rotten tem aprovação de 37% dos críticos e impressionante 71% do público. No Google tem aprovação de 92% dos usuários. Olha só, deixa eu falar um negócio aqui, vou até me ajeitar na poltrona. Não ouse falar mal de Abracadabra na minha frente. Eu já vi muito filme de bruxa na minha vida, e esse é de longe o mais legal. Bom, dito isso, vamos seguir com o vídeo. O filme é perfeito. Pronto, acabou o vídeo. Não, zoeira, não acabou não, continua assistindo. Acho que todo mundo aqui já viu Abracadabra pelo menos uma vez na vida. Se você ainda não viu, vai corrigir esse erro. Impressionantemente, ele é da Disney, da época em que ela ainda fazia filmes um pouco mais assustadores para as crianças. Eu já falei sobre outra produção nessa mesma pegada, Meu Amigo Bicho Papão. Eu vou deixar o card para esse vídeo aqui em cima. Originalmente era para ser algo pequeno, um especial para o Disney Channel. Mas alguém viu o roteiro, enxergou o potencial escondido ali e decidiu que era algo digno de ser lançado no cinema. A história é sobre uma lenda que paira sobre a cidade de Salem. Sim, a cidade mundialmente conhecida pelas bruxas. Reza a lenda que as irmãs Sanderson, que viviam ali no século XVII, eram bruxas terríveis que sugavam a vida de criancinhas e foram enforcadas por isso. Sim, enforcadas. Sim, esse filme é da Disney. Mas Winifred, a irmã mais velha e mais poderosa, lançou uma maldição, dizendo que um dia alguém as traria de volta à vida. E antes de serem pegas, elas sugaram toda a energia vital de uma garotinha e transformaram o irmão dela em um gato preto. Gente boa! Claro que alguém, em algum momento, ia fazer a porcaria e trazer as bruxas de volta. E obviamente, quem fez a porcaria foi um adolescente, que não acredita em nenhuma das lendas da cidade. Max acabou de se mudar para Salem com os pais e a irmã mais nova, Dani. Ele não gosta do Dia das Bruxas e acha tudo aquilo uma perda de tempo. Max não entende como os moradores da cidade podem levar algo tão bobo a sério. Na boa, ele deveria ter escutado os avisos. Ele vai até a casa das irmãs Sanderson, agora um museu que acabou fechando, junto com a irmã e uma colega de escola, a Alison, que conhece toda a história. Lá eles encontram coisas bizarras, como o livro de feitiços da Winifred, feito de pele humana e com um olho que se mexe na frente. Como todo bom adolescente bocó de filme de terror, Max resolve acender uma vela de chama negra, que todos dizem que vai trazer as irmãs de volta. E adivinha o que acontece? As irmãs voltam, desejando juventude e imortalidade mais do que tudo. E para isso, elas precisam sugar a vida de crianças. Agora Max, Dani e Alison vão ter que impedir as bruxas de seguir com seus planos diabólicos. Quem ajuda eles nessa jornada é o Binks, o garoto transformado em gato.
Ele foi amaldiçoado a viver para sempre dessa forma e ficou protegendo a casa desde então. O filme é absolutamente maravilhoso, a começar pelos efeitos. Lembre-se que a gente está falando de uma produção de 93, ou seja, são 27 anos atrás, e mesmo assim ela impressiona. Foram usados pouquíssimos efeitos digitais, então quase nada envelheceu mal. Já os efeitos práticos brilham. As poções preparadas no caldeirão, as lutas contra as bruxas, o capricho da produção salta aos olhos. Olha só as bruxas levantando voo nas vassouras. Efeitos práticos fazem toda a diferença num filme. A maquiagem e o figurino são outros pontos que só merecem elogios, e renderam até um prêmio. Tem até um zumbi no meio da história, e ficou genial. As atuações são boas, principalmente do grupinho principal de jovens, mas o destaque absoluto vai para as irmãs Sanderson, interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kat Nadim. Elas são maravilhosas e roubam a cena toda vez que aparecem. Como se passaram 300 anos e elas estavam mortas, elas precisam se adaptar ao mundo moderno. E essas interações são ridiculamente hilárias. Por exemplo, a primeira vez que elas encontram uma rua asfaltada. Elas acham que é um tipo de rio estranho e ficam morrendo de medo de pisar nele. Como é preto esse rio! Talvez ele não seja muito fundo. Elas também não sabem que o Dia de Todos os Santos virou uma festa das bruxas. Lembre-se que na época delas, ser ou mesmo parecer uma bruxa resultava em enforcamento ou fogueira. Então, imagina o choque ao ver aquele monte de gente fantasiada correndo pelas ruas e pedindo doces. As irmãs não são só bruxas, elas são completamente loucas. As cenas com elas são as melhores, sem sombra de dúvida. Winifred é a mais velha e a mais inteligente. O problema é que a Mary e a Sarah são umas alopradas sem noção, o que acaba com a paciência da Winnie. Os diálogos são maravilhosos e fluem bem. E elas três andando juntas enquanto tentam farejar as crianças. É sensacional. Atrás deles! Quando as bruxas voltam dos mortos, Max, Danny e Allison fogem desesperados. Eles percebem que o gato está falando, o que deveria ser motivo de histeria e possivelmente um desmaio. Mas eles acabaram de ver 3 bruxas voltando à vida depois de 300 anos, então um gato falante parece algo totalmente aceitável, e nenhum deles parece muito surpreso com o fato. A coisa toda vira uma grande perseguição, com as bruxas tentando alcançar a imortalidade e os jovens tentando impedir que isso aconteça. A situação fica tão fora de controle que do nada as 3 irmãs viram cantoras, verdadeiras popstars aclamadas por um público participando de um baile de Halloween. A forma como elas interagem com as modernidades do mundo atual fazem a gente rachar o bico de tanto rir. Mas não se engane, mesmo sendo engraçadas, as irmãs não têm nada de boazinhas. Na verdade, elas são bem malignas. Olha só, elas usam um dedão de um morto recente como um dos ingredientes da poção. Elas matam criancinhas sem dó nem piedade, destroem a vida do Bing sem um pingo de remorso e ainda deduzem que a escola é na verdade uma prisão para crianças. Ok, que muita gente vai concordar com elas nesse ponto, mas deixa quieto. Elas fazem o que for preciso para alcançar seus objetivos e não deixam ninguém ficar no caminho. Isso é uma das coisas que deixa o filme tão maravilhoso. As vilãs são malvadas, mesmo. A dublagem é especialmente fantástica e deixa a experiência ainda melhor. As vozes combinam perfeitamente com os personagens e é definitivamente um filme sensacional para ser visto na versão dublada. E me desculpe quem não é fã de dublagem ou adaptações, mas o título em português, Abracadabra, é muito melhor do que o original, Hocus Pocus. E tenho dito. Como uma burrada só não é o suficiente, Max e Allison decidem ir bisbilhotar o livro de feitiços da Winifred. É um livro feito de pele humana, com um olho que se mexe, que pertence a uma bruxa que voltou da morte depois de 300 anos. Sério que alguém achou que essa era realmente uma boa ideia? As coisas ficam realmente preocupantes, e eles precisam corrigir seus erros de qualquer jeito se quiserem salvar a cidade e os seus habitantes. Durante todos esses anos, o público clamou por uma continuação para Abracadabra, e os nossos mais fervorosos desejos foram atendidos. A dona Disney está fazendo uma sequência. Isso mesmo, uma sequência, não um remake. Para ser lançada diretamente no Disney Plus, com as mesmas atrizes nos papéis das terríveis irmãs Sanderson. Só nos resta aguardar ansiosamente por esse momento tão especial. Abracadabra foi injustamente detonado pela crítica especializada. Olha, eu sinto muita pena desses críticos que não conseguem enxergar toda a magia e riqueza desse filme. Você tem que ser uma pessoa muito amargurada para não gostar de Abracadabra. Ele é meio bobo, mas também é muito bem feito, com cenas que funcionam bem até hoje, sem ficarem datadas. Como é uma produção mais dark da Disney, é engraçada na medida certa, misturando ótimas piadas inofensivas com um toque bem leve de um humor mais ácido, o que diverte tanto crianças mais novas quanto adultos nostálgicos.
O carisma dos personagens, especialmente das três bruxas, é contagiante e te mantém interessado do início ao fim. O roteiro passeia entre o assustador e o louco com uma facilidade imensa, e é divertido o tempo todo. Com certeza um dos melhores filmes de Halloween que eu tive o prazer de assistir, e eu recomendo para todo mundo, sem exceções. E essa é a nota no nosso vergonhômetro! É isso aí, cinemáticos! Gostaram do vídeo? Nem deu pra perceber que eu amo esse filme, né? Se você ainda não assistiu, vai agora, você não vai se arrepender. Não esquece de deixar o like no vídeo, é muito importante. Segue a gente lá no Instagram, a gente sempre posta coisas dos bastidores e também divulga as novidades. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você maratonar o canal. Aproveita, vai assistir. E se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Todo domingo, 10h30 da manhã e quarta, 8 horas da noite tem vídeo novo. Valeu!